Olá, gente, muito boa noite. Estamos mais uma vez fazendo uma entrevista com um candidato a deputado federal e hoje eu tenho o grande prazer de receber Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten é candidato a deputado federal pelo Partido Novo no Rio Grande do Sul, com o número 3030. É isso, Marcel, tá certo? Isso mesmo, isso mesmo. Boa noite, Wesley. Prazer falar contigo, prazer falar com todas as pessoas também que te acompanham pelo Facebook na página Homeschooling é Legal. E também é prazer falar com todas as pessoas que receberam, estão recebendo agora pelo nosso WhatsApp o convite para assistir essa transmissão ao vivo na tua página. Excelente. O pessoal já está entrando já. Eu quero dizer mais uma vez que é um grande prazer, né, receber o Marcel. A gente, nesse momento tão crítico, a gente estava falando um pouco antes de entrar no ar, é um momento crítico para o Brasil, que a gente precisa mostrar para as pessoas candidatos diferentes, candidatos que sejam capazes de realmente mudar o Brasil e trazer de volta as liberdades que a gente perdeu, né? E que não dá mais para ficarmos dessa maneira. A gente está, então, é, convocando, né, os candidatos que têm um interesse em mudar o Brasil, que apoiam a ideia da educação domiciliar, mas não só isso também, das liberdades individuais como um todo. E, sem dúvida nenhuma, o Marcel é um desses candidatos. Marcel, é, eu acho assim, eu tenho pedido para os candidatos se apresentarem, mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente começou a fazer essas entrevistas, o seu nome foi um dos mais pedidos. O pessoal falava, gente, convida o Marcel Van Hatten, convida o Marcel Van Hatten. E então eu não sei nem se precisa dessa apresentação, mas eu quero te dar essa oportunidade para você falar sobre você, sobre a sua campanha, como é que estão as coisas aí no Rio Grande do Sul. Maravilha, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu sou Marcel Van Hatten, eu sou de Dois Irmãos, a cidade onde eu estou agora. Eu moro aqui, mas praticamente não durmo aqui. Eu durmo mais ou em Porto Alegre ou em algum lugar na estrada, ainda mais nessa época de campanha. A gente está numa correria maluca pelo estado do Rio Grande do Sul todo, também em virtude do nosso sistema eleitoral corrompido, né, de voto proporcional que nos leva a viajar o estado todo e não ter um compromisso com o voto distrital, que seria muito melhor, né, um voto regionalizado. Mas, enfim, feito esse preâmbulo, sou então Marcel Van Hatten, tenho 32 anos de idade, tenho 4 irmãos, sou luterano, é, moro em Dois Irmãos, onde eu fiz meu primeiro grau, fiz meu segundo grau, quase inteiro em escola pública, o terceiro ano do segundo grau fiz em escola privada, ensino médio hoje, né? Na época já se chamava ensino médio também, a gente está acostumado a falar primeiro grau e segundo grau, pelo menos estava quando eu entrei no ensino fundamental. Fui estudante da URGS, Universidade Pública aqui do Rio Grande do Sul, fiz Relações Internacionais, concluí uma especialização em Direito, Economia e Democracia Constitucional também pela URGS, e cursei 2 mestrados, um em Ciência Política na Universidade de Leiden, na Holanda, e um em Jornalismo, Mídia e Globalização, com ênfase em Mídia e Política nas universidades de Aarhus, na Dinamarca, e de Amsterdã, na Holanda. Esse último mestrado eu concluí, aliás, com uma bolsa, e durante meu mandato de deputado estadual eu retirei uma licença não remunerada para estudos durante um período do meu mandato para poder concluir esses estudos. Fui vereador aqui em Dois Irmãos durante 4 anos, de 2005 a 2008, fui vereador mais jovem, aliás, eleito na história da cidade, eu tinha 18 anos na época. Depois concorri a deputado estadual uma vez durante o mandato de vereador em 2006, uma segunda em 2010. Desisti da política por um tempo, fui cursar um dos meus mestrados no exterior, o primeiro deles em ciência política, e acabei regressando à política em 2013, muito a pedido de amigos, convencidos de que era momento de retornar à política na esteira das manifestações de junho de 2013 e toda a movimentação que se via na sociedade brasileira por menos corrupção na política, menos incompetência, mais serviços públicos básicos, e acabei, com a ajuda das redes sociais, com voluntários, chegando aos 35.345 votos nas eleições de 2014. Assumi como deputado estadual em 2015, mesmo sendo suplente da bancada do meu partido de então, o PP, Partido Progressista,
E durante os 3 anos de mandato eu pude aproveitar a tribuna da Assembleia, principalmente, para falar sobre a defesa da liberdade, fazer a defesa dos valores que eu sempre defendi ao longo da minha trajetória, mas ali, então, com uma amplitude maior. E durante esse período também eu pude demonstrar que eu já era novo antes de entrar no Novo. Em que sentido isso? Quem está no Partido Novo sabe, quem não conhece ainda, é importante conhecer o que o Partido Novo defende. O Partido Novo é o único partido que só aceita quem tem ficha limpa para se filiar, tem princípios e valores claros em defesa das liberdades do cidadão, em defesa da liberdade de mercado, em defesa da livre iniciativa, da valorização do indivíduo como único gerador de riqueza, defesa do Estado de Direito, do direito de propriedade, enfim, todos os valores que foram defendidos em todas as nações e continuam sendo defendidos em todas as nações que prosperaram e hoje são desenvolvidas. E também, ao mesmo tempo, foquei em corte de privilégios no meu mandato, não retirei nenhuma diária enquanto fui deputado estadual, abri mão do aumento de salário que tinha sido aprovado na legislatura anterior, quase todos os meses, aliás, todos os meses eu devolvia quase R$4.000 para os cofres públicos só em salário, contratei alguns assessores por processo seletivo e não utilizei nem 1/3 da verba de gabinete à disposição. É algo que a gente vê também sendo feito pelos vereadores eleitos hoje do Partido Novo, um deles aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Felipe Camusato. Então, em resumo, eu tive um mandato pautado nessas defesas de valores, né, direito de propriedade, Estado de Direito, transparência, livre iniciativa, eficiência, e também, obviamente, na menor interferência do Estado, e isso também vale para a educação, que é o tema específico do nosso debate. Eu fui um dos proponentes na Assembleia aqui, aliás, fui proponente na Assembleia do Rio Grande do Sul do projeto Escola Sem Partido, que é nada mais, nada menos que uma forma de desburocratizar também a legislação em relação à educação, porque todos os dispositivos legais estão reunidos nesse projeto de lei, eles já existem em outros diplomas legais, eles são compilados em um só projeto justamente para que os professores e alunos e os pais de alunos saibam melhor quais são os direitos dos alunos e deveres dos alunos, direitos e deveres dos professores, para evitar que haja doutrinação ideológica de qualquer lado dentro de sala de aula, coisa que acontece lamentavelmente nas nossas escolas, tanto públicas como privadas, e que não deveria ser a regra. Excelente. Marcel, muito obrigado. Poxa vida, foi uma introdução realmente espetacular. Parabéns pelo seu trabalho, realmente de qualidade como deputado estadual. Tenho certeza que, caso eleito, ou quando eleito, você vai fazer um grande trabalho também lá no Congresso. A gente está recebendo aqui já muita gente participando e mandando perguntas, mas vamos focar no nosso tema aqui, educação domiciliar e educação também, de um modo geral. Eu quero, Marcelo, te perguntar o seguinte. Primeiramente, eu quero saber a sua posição sobre a educação domiciliar, dar a oportunidade para você declarar o seu apoio. Eu sei que você não estaria falando com a gente se não fosse o caso. E perguntar para você como que você, como deputado federal, vai trabalhar em favor da aprovação de uma regulamentação boa para a educação domiciliar, uma educação que não torne a educação domiciliar inviável. Bom, para começar, fazendo com que a regulação seja mínima, e ela só precisa ser feita, na verdade, porque o STF está obrigando a fazer. A educação domiciliar, por definição, não deveria contar com a interferência do Estado. E eu sou um crítico muito grande do STF quando ele interfere nas liberdades individuais, e a decisão do STF de proibir o homeschooling, porque foi isso que aconteceu com a decisão do STF, foi absurda, lamentável e totalmente deplorável. E não só no sentido de interferir no direito da família garantir o ensino ou a educação e o ensino que melhor aprover a família. Marcelo, desculpa te interromper, mas você... nas liberdades em geral do cidadão. Oi? Desculpa te interromper, mas aproveitando o que você falou, você não acha também que foi uma decisão ilógica? Porque eles decidiram o seguinte, olha, não é inconstitucional, mas não pode fazer enquanto não houver lei. Então, quer dizer, se não é constitucional, ela é constitucional e deveria ser permitida. É lógico, mas o STF é ilógico em muitos pontos. Basta ver o tanto de bandido que eles estão soltando que deveriam estar presos de acordo com as normas infralegais
e aí eles inventam uma interpretação constitucional para soltar um corrupto, um assassino, enfim, um transgressor da lei, um criminoso. E estão fazendo a mesma coisa com o homeschooling, na verdade, dizendo que é inconstitucional, porque o STF, no fim, declara uma inconstitucionalidade, mas diz que é inconstitucional enquanto não houver uma legislação ordinária, regulamentando a atividade. É um absurdo, não tem tamanho, é claro que é ilógico, é contraditório, vai contra os próprios ministros do STF, contra o conceito de Constituição, porque é o contrário, as liberdades emanam da Constituição e as regulamentações são feitas a partir disso, em legislação ordinária. Mas a nossa Constituição, ela já é, com os seus mais de 200 artigos, já é uma Constituição socialista, ou de inspiração socialista, e que acaba dando margem a inúmeras interpretações o tempo todo, e com os ministros que nós temos, por indicação política, e sem a possibilidade tem só a possibilidade de impeachment pelo Senado, que não acontece, sem a possibilidade de remoção por meio do voto popular, que é o que eu defendo, e quero defender isso no Congresso também, que os ministros, assim como qualquer juiz, passe por um referendo popular a cada, 10 anos. A gente vai estudar melhor isso, como funciona em outros países, mas nos Estados Unidos e em muitos estados é assim que funciona, os juízes passam por uma votação a cada 10 anos e a população decide. Hoje, lamentavelmente, existem excelentes juízes, evidentemente, mas existem muitos que não têm o menor contato com a vida real, com a sociedade, não frequentam as mesmas lojas que nós, não frequentam os mesmos restaurantes que nós, não frequentam, enfim, vivem em uma realidade completamente fora do cidadão comum e, quando cometem algum crime, como punição tem a aposentadoria compulsória. Isso é um absurdo. Eu acabei divagando um pouco, saindo do cerne da pergunta, mas para retornar agora e lembrar, portanto, que a gente está perdendo um pouco a noção do que é Constituição, do que é legislação infralegal, e isso também precisa ser recuperado na Câmara dos Deputados, e o meu trabalho vai ser para que isso aconteça a partir da minha, não só da minha chegada no Congresso, mas de tantos outros deputados que vão ser eleitos, tanto pelo Partido Novo, como por outros partidos, já está acontecendo, e que vão interferir em cada uma das comissões na Câmara, para evitar que essas ações jurídicas sejam perpetradas também no Supremo Tribunal Federal e, quando perpetradas, sejam corrigidas em bom tempo dentro da Casa Legislativa, que, aliás, tem abdicado do seu poder de legislar faz muito tempo e, por isso mesmo, acaba sendo atropelada pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. Excelente. Marcel, eu quero aproveitar também a sua experiência como deputado estadual, porque é o seguinte, o que os advogados que a gente tem consultado nos têm dito, a própria ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, tem dito que é o seguinte, uma possibilidade enquanto o Congresso, né, Federal não aprova uma lei sobre a educação domiciliar, ou se o Congresso não aprovar, seria possível que os estados e até mesmo os municípios aprovassem leis em nível regional. Como é que um deputado federal pode trabalhar nesse sentido? E como é que um deputado federal pode ajudar os seus colegas nos seus estados a trabalharem para a aprovação de leis para a educação domiciliar em nível regional? Ótima pergunta. Eu quero só aproveitar também, seja Luciana Rodrigues está dizendo aqui nos comentários, notícias que o Partido Novo tem tendências socialistas. Qual é a verdade sobre isso? É sobre o partido ser a favor do aborto e liberação das drogas? Luciana, obrigado pela pergunta, tem muita fake news por aí. O Partido Novo não é a favor do aborto e da liberação das drogas. Ele deixa esse posicionamento aberto para os seus filiados sobre temas polêmicos, sobre os quais, aliás, a maior parte dos outros partidos não se pronuncia, não tem coragem nem de dizer, nem os seus membros, nem o partido qual é a sua posição. E eu posso te assegurar que a maior parte dos filiados do Partido Novo estão, assim como eu, assim, aliás, como o João Amoedo, contra o aborto e contra a liberação das drogas. É só pegar as entrevistas do João Amoedo para ver, ele sempre diz, ele é contra o aborto e contra a liberação das drogas. Mas é uma posição que fica aberta para os filiados do Partido Novo decidirem, porque é o partido que garante liberdade para as
pessoas opinarem internamente e externarem sua posição. Agora, a maior parte dos filiados são contra essas duas coisas e, obviamente, que o Partido Novo não tem tendência socialista. É um partido liberal. Um partido liberal com uma maioria de filiados conservadora. Eu posso garantir isso pelo meu convívio com as pessoas e permite-me também dizer essa nossa live aqui, que o Partido Novo foi o único partido que foi aceito durante as manifestações contra Dilma, com suas camisetas, com suas bandeiras, as pessoas não rechaçaram. Todos os outros partidos eram enxotados das manifestações. O Partido Novo não só era aceito, como participou ativamente das manifestações para derrubar a Dilma. Foi o partido que mais fez ações contra a chapa de Lula, quando Lula, presidiário, corrupto, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, era ainda candidato à presidência da República. Foi o Partido Novo, fez sustentação oral contra isso no TSE. Desculpa usar o tempo da live para isso, mas acho que fica à vontade. Tem sido espalhados muitos boatos a respeito do Partido Novo que são deploráveis. É um partido de pessoas honestas, é o único que exige a ficha limpa dos filiados, um partido de pessoas que estão interessados no melhor para o Brasil, é um partido que tem pessoas que divergem internamente sobre suas opiniões, mas felizmente tem no aspecto da defesa das liberdades, e aí o homeschooling, eu tenho convicção de que é uma unanimidade dentro do Partido Novo, é um partido que defende a liberdade das pessoas de decidirem qual é o ensino e qual é a educação que querem dar como família, como pais, para seus filhos. Então, para deixar isso claro também a respeito do Partido Novo. Quanto à pergunta, o Partido Novo também é um partido municipalista, ou seja, um partido que defende a subsidiariedade. E o que é o princípio da subsidiariedade? O que o indivíduo não conseguir resolver pelas suas próprias forças, pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio esforço, a família vai ajudar ele a resolver. O que a família não conseguir ajudar a resolver, a comunidade local vai ajudar. Pode ser a comunidade escolar, pode ser a comunidade religiosa, pode ser a associação de bairro, não importa. A comunidade que ele está inserido. Se sua comunidade não puder resolver o problema que ele tem, aí vai ser o município. Se não for o município, o Estado. E se no Estado não tiver como ajudar, aí vem a União. Então, é um partido que tem como princípio basilar a defesa da federação como ela deveria ser, com o poder emanando do povo, de baixo para cima, do cidadão, em direção a Brasília, e não de Brasília em direção ao cidadão. Então, a pergunta faz todo sentido, Wesley, porque nós, do Partido Novo, acreditamos que essas legislações precisam começar no âmbito municipal. Nós queremos, muitas vezes, mudar um presidente da República, achar um salvador da pátria, quando nós votamos muito mal para vereador. Vamos colocar o dedo na consciência. E nós precisamos nos dar conta de que os nossos vereadores que nós estamos elegendo nos municípios, para não falar em conselheiros tutelares, que são hoje, lamentavelmente, os cabos eleitorais de luxo dos futuros vereadores ou de atuais vereadores. Gente, as pessoas que cuidam de crianças que são abandonadas, que têm pais, de alguma forma, desequilibrados, que quer que seja, essas pessoas são eleitas pelo voto popular e muita gente que quer mudar um presidente da República, que quer fazer a revolução por cima e que defende as mesmas coisas que nós, não vai sequer à urna para ir votar nas pessoas boas que estão concorrendo, por exemplo, para o Conselho Tutelar ou para uma Câmara de Vereadores. A mudança começa pelas bases. Eu já fui vereador, fui deputado estadual, agora estou concorrendo a deputado federal. Sei que tem gente que está concorrendo pela primeira vez na vida algum cargo eletivo como candidato a deputado federal e nós precisamos urgentemente das mudanças em Brasília. É verdade. Mas é muito importante também que tantas e tantas outras pessoas comecem lá embaixo como candidatas a vereador e eu, como deputado federal, Wesley, para encerrar minha resposta longa já à tua pergunta, vou estimular as pessoas que têm essa visão de liberdade a concorrer a cargos de vereador, de deputado estadual, para alterar as legislações também em nível local. Isso é fundamental. E parar com essa ideia de que é o MEC que decide o que é bom para a educação dos nossos filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas digo como não sou casado, etc., mas digo de forma geral, dos nossos filhos ou das futuras gerações brasileiras. Nós precisamos mudar as coisas de baixo para cima e acabar com essas verdadeiras ditaduras, né, do poder central que nós temos em Brasília, e o meu estímulo é para que isso aconteça o mais frequentemente possível. Estou vendo muitos comentários aqui, eu não consigo nem acompanhar tudo,
Eu quero só agradecer a todos, Gendivotia, inclusive aqui, que é a cidade vizinha. Muito obrigado mesmo pela audiência de todos vocês. Muito bom, Marcelo, fica à vontade, tá? Se você quiser novamente responder alguma pergunta nos comentários que você ache que vale a pena, pode ficar à vontade, tá? Eu quero deixar você bem confortável. Não, tá tranquilo, tá super bom. Acho que tem muitas perguntas aqui. Eu, infelizmente, como eu te disse, eu não vou ter muito tempo hoje, mas eu agradeço a atenção de todos e todos que estão mandando aqui comentários e perguntas. Eu vou responder uma aqui. Minha posição com relação à ideologia de gênero ensinada nas escolas, completamente contrário. Isso é um absurdo, ensinar que homem não é necessariamente homem quando nasce, nem mulher é necessariamente mulher, que é um construto social. É um absurdo, nem a ciência ainda decifrou muito bem alguns casos que são, digamos assim, diferentes e tenta chegar a uma solução, e professores mal intencionados, doutrinadores, que se utilizam de crianças como se massa de manobra fossem para doutrinar ideologicamente, passam esse tipo de informação em sala de aula, desviante, informação que não presta, lixo ideológico, e eu sou absolutamente contra. Clayton Bresolin dizendo que é hora de mudar, 30-30, obrigado. A Carolina pediu para eu falar sobre homeschooling aqui. Eu falei agora há pouco também sobre a mudança na lei. Eu sou favorável ao homeschooling, Carolina, e não é por menos que eu estou conversando com Wesley aqui, porque eu acredito que a família é a primeira que precisa decidir sobre a educação que vai dar para os seus filhos. Infelizmente, é verdade, existem famílias desestruturadas, existem pais que não têm. Entanto, quem precisa resolver isso, pessoal, é a própria sociedade no nível mais local possível. A gente terceiriza tudo para o Estado. São os familiares mais próximos dessa família desestruturada que precisam ajudar. Se os familiares não podem, é a comunidade escolar existente, é a igreja, enfim. Mas tudo que a gente vai terceirizando para o Estado, para uma prefeitura, para um governo do Estado, para um governo federal, vai acabar na mão de políticos ou de burocratas ou de ambos, que muitas vezes não entendem tão bem do assunto, ou quando dizem entender, entendem aquilo que vem nos livros, mas não do aspecto pessoal mesmo da coisa, ou pior ainda, se aproveitam politicamente de uma situação de fragilidade para dizer que está salvando uma família ou algo assim, e acaba fazendo dessa família ou dessas pessoas mais uma conquista político-eleitoral e não, de fato, uma pessoa que está sendo atendida com caridade, que é o que precisamos fazer no nosso dia a dia. Nós precisamos exercer mais a caridade. E o homeschooling é uma opção para as pessoas que deveriam ter total liberdade, os pais, para decidir a educação que querem dar para os seus filhos, e não um dito Deus-Estado, um Estado babá, que define o que é certo e o que é errado o tempo todo. Porque quando isso acontece, o próprio conceito de moral, o próprio conceito do que é certo e do que é errado fica na mão dos políticos do momento, na mão dos governantes. E se a gente terceiriza isso, a gente acaba caindo numa situação muito grave, e a gente percebe exatamente qual é a definição de moral dos governantes que nós temos. A definição de moral dos governantes que nós temos é a mesma do Lula, é a mesma do Temer, é a mesma da Dilma, é a mesma do Aécio, é a mesma de toda essa classe dirigente brasileira que aí está, que não é muito diferente dos políticos que nós temos no nível local. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo quando nós terceirizamos para o Estado coisas que deveriam ser nossas, de nossa responsabilidade, como família, como sociedade, como indivíduos, como associação, seja de qual tipo for, religiosa, escolar, de bairro, etc. Porque, como diz Thomas Sowell, um economista americano, quando o povo pede o impossível, só os mais mentirosos se elegem. E a maior parte dos que estão eleitos hoje são mentirosos, contumazes, psicopatas, sociopatas, que se aproveitam da população vulnerável para ganhar votos e depois dizer que estão fazendo algo pelos mais fracos. Quebram as nossas pernas e depois oferecem muletas para que a gente manque melhor. Pois é. Excelente. Eu tô aqui só assistindo, realmente são palavras importantes que precisam ser ditas, né? Eu queria dar agora a oportunidade também para falar sobre a educação escolar, para a gente já caminhando para o final aqui da nossa live. Eu sei que você tem um compromisso importante agora. Quero agradecer o seu esforço por participar aqui com a gente. Eu sei que não é fácil, final de campanha.
Mas eu quero também te dar a oportunidade para você falar sobre educação escolar, porque a comunidade homeschooler não é contra a escola, isso é uma coisa que precisa ficar bem claro, né? A gente é contra a escola da forma que ela se encontra hoje, né? Muitas pessoas que discutem homeschool, que são contra a educação domiciliar no Brasil, elas muitas vezes usam uma escola idealizada para a discussão, quando na verdade a gente sabe que essa escola ideal não existe, pelo menos não no Brasil. Então a gente tem um caminho muito grande ainda para melhorar também a educação escolar no Brasil. Quais são as suas propostas do seu partido com relação também à educação escolar? Eu tenho repetido uma frase que o Matheus Bandeira, que é nosso candidato a governador no Rio Grande do Sul, e que também é, sem dúvida nenhuma, ele já deixou isso muito claro, é também a favor do homeschooling. Ele, número 30, aliás, para quem está assistindo no Rio Grande do Sul, Matheus Bandeira, pesquisem mais sobre ele, tem dito que ele considera a educação tão importante que não deveria estar nas mãos do Estado. E é exatamente isso. A educação, ela deve ser garantida para quem não pode pagar, as pessoas mais pobres. Agora, ela não precisa estar nas mãos do Estado. O Estado não precisa contratar professores, não precisa construir escolas. O Estado pode fazer isso em parceria com a iniciativa privada. Pode, não deve. Deve, porque se nós formos ver os índices do IDEB, por exemplo, no Rio Grande do Sul é de pouco mais de 3,4 o IDEB do Estado do Rio Grande do Sul, nas escolas públicas. Isso significa, isso é de 0 a 10, significa que nós estamos formando analfabetos funcionais. É isso que nós estamos formando nas nossas escolas públicas. O IDEB de escolas privadas é um pouco mais do que 6. Todos os partidos que já passaram pelo poder aqui no estado do Rio Grande do Sul, ou em qualquer outro estado, vivem prometendo que vão melhorar a educação. Se passaram 10, 20, 30 anos, até hoje não melhoraram. Não dá para ter esperança de mudar em mais 4, ou melhorar em mais 8, ou em mais 12. Não vai acontecer. Não tem como melhorar no setor público a educação com os políticos e a forma de gestão que nós temos. Esquece. Aliás, as escolas públicas estão capturadas, sequestradas pelos sindicatos, que são também instrumentos de partidos políticos. Esqueçamos, não tem o que fazer na gestão das escolas públicas, a não ser descentralizar mais uma vez, passar o que dá do Estado para os municípios, que têm IDEB melhor, e tem, por exemplo, conceitos muito mais próximos daquilo que se chamam as charter schools, ou escolas comunitárias, ou então fazer um amplo programa de bolsas, mas que comece com projetos pilotos para comprar em escolas privadas vagas para crianças carentes que hoje estão nas escolas públicas. É a única saída. Porque assim a gente vai diminuir esse hiato que há entre escola pública e privada, vai ter, inclusive, compaixão dessas crianças que estão hoje já condenadas a, nos próximos 10 anos, sair como analfabetos funcionais. Nós vamos ter compaixão dessas crianças e passar a comprar vagas em escolas privadas que, aliás, custam menos do que o que se paga por matrícula na escola pública pelas crianças que nós temos hoje, por uma série de motivos, seja por causa do desequilíbrio previdenciário, que é terrível, hoje mais de 60% no Rio Grande do Sul do que é pago em salários, quase 70% na educação, vai para quem já está aposentado, Wesley. Vai para quem já está aposentado. Seja na ineficiência dos gastos públicos, um banheiro numa escola pública, às vezes, sai 100 mil reais para fazer 2 banheirinhos, masculino e feminino. Por quê? Porque é processo licitatório, porque é da forma como é feita por incompetência, ou, lamentavelmente, muitas vezes por causa da corrupção, que não se vê no dia a dia, mas acontece. Se nós não tirarmos das mãos do Estado a educação e passarmos para os mais necessitados opções da iniciativa privada, pagos com dinheiro público, mas de uma forma mais eficiente, nós não vamos reduzir esse apartheid que há entre quem estuda hoje em escolas privadas e aqueles que estudam em escolas públicas. Está falido o sistema educacional público e precisa mudar. E, de outra parte, nós gastamos muito mais dinheiro no orçamento da União, por exemplo, com o ensino público superior, que hoje também está tomado pela ideologização marxista, esquerdista e por sindicatos de docentes que não têm compromisso com a educação de verdade, só com seus próprios interesses. Basta ver o lamentável caso da UFRJ, que é toda a sua direção do PSOL ou do PCdoB, desses partidos de esquerda,
e que acabou culminando com esse incêndio trágico do museu, lá, que é uma tristeza, eu choro até hoje, todos os dias, quando eu me lembro do que aconteceu lá. Está totalmente tomado, fazendo com que pessoas que teriam condições de pagar escola privada estejam estudando lá. E fala aqui quem fez escola pública. Eu fiz numa família de classe média, meus pais fizeram escola pública do início ao fim, eu fiz a URGS pública, mas eu vi lá dentro a grande distorção que é hoje o ensino público brasileiro, que é custeado pelos mais pobres para que os mais ricos tenham acesso à educação gratuita. Não está certo, não está certo. Precisa mudar e precisamos parar de tapar o sol com a peneira, investir na educação básica e não tapear depois, quando chega na educação superior, inventando cotas, muito menos cotas raciais, que são racistas, são cotas que discriminam o cidadão e fazem, inclusive, de uma forma preconceituosa, toda a sociedade pensar que por ter determinada cor da pele, a pessoa tem mais ou menos chance de passar num vestibular ou numa prova de acesso. Cotas são discriminatórias e são racistas e precisam acabar. Isso aí. Sobre o que você falou nisso na sua resposta, né? Eu até falei sobre isso com o candidato, né? Imagina, por exemplo, um celular na mão. Né? Imagina se o governo, se o Estado fosse fazer um celular. Como é que ele sairia caro e com baixa qualidade, né? Agora, a gente entrega os nossos filhos, que são o nosso maior bem para o Estado, e como que a gente espera que eles vão sair lá no final, né? Exatamente. Saem, infelizmente, do jeito que estão saindo. Analfabetos funcionais sem condição de conseguir um bom emprego. É absurdo, tem criança que sai da 4ª série, muitas sem saber ler, por causa da progressão automática. É triste. Patrícia Zanota pergunta se não era às 21 horas. Patrícia, me perdoa, eu pedi para o Wesley para começar mais cedo, talvez algumas pessoas souberam de outro horário. Eu acabei, tenho um outro compromisso, eu vou estar em Novo Hamburgo, em seguida para um outro compromisso às 9h30, estou em Dois Irmãos, então vou sair às 9 daqui, e eu pedi, Wesley, eu te agradeço por ter conseguido um horário mais cedo, mas quem quiser depois assistir essa live vai estar disponível na página. Sim, vai estar gravado, vocês podem assistir quantas vezes quiser desde o início. Compartilhem, eu acho que é importante a gente também levar longe essa mensagem, né, de liberdade, que é importante, né? Certo, isso aí. Eu quero te agradecer mais uma vez, Marcelo, agradecer o seu esforço, apesar, eu entendo que é tumultuado, o final de campanha é complicado, eu quero agradecer o seu esforço, porque isso demonstra que você valoriza falar com as famílias educadoras, essa conversa com os pais e mães que estão preocupados com a educação dos seus filhos. Eu quero dizer para quem está entrando agora, o Marcelo Marcel Van Hatten, candidato a deputado federal pelo Partido Novo, no Rio Grande do Sul, com o número 3030. Marcel Van Hatten declarou aqui o seu apoio à educação domiciliar e as liberdades individuais como um todo. Marcel, muito obrigado. Eu quero te dar agora um tempo para você se despedir do nosso público. Imagina, eu te agradeço mais uma vez, Wesley, obrigado por todos que estão acompanhando aqui. Eu vi duas pessoas que a Vivi Spen dizendo que não concorda com as cotas porque é discriminatória, e a Alessandra Cavalcante dizendo eu também entendo dessa forma as cotas, e as pessoas me condenam quando falo isso. Infelizmente, os que mais gritam, né, são os que mais defendem as cotas, muitas vezes porque, inclusive, são privilegiados por esse sistema ou defendem privilégios para poucos que se usam das cotas. No fundo, o sistema de cotas é uma criação de um privilégio para alguns. Podem dizer o que quiserem, estão querendo resolver uma dívida histórica, tudo besteira. Não existe isso. Eu não posso pagar por uma dívida deixada pelo pai ou por alguém outro. Lamentável, triste o que aconteceu no passado, em todos os sentidos, com todas as pessoas, de todas as cores, em qualquer momento. Nós somos a favor das liberdades e da igualdade de todos perante a lei. Nós somos do Partido Novo, sou do Partido Novo, e nós defendemos isso. E isso nos faz também ter a convicção e a coragem, alguns diziam, mas eu não considero coragem, porque toda vez que eu vou para a tribuna falar, eu simplesmente estou falando aquilo que sai do meu coração e aquilo que sai do meu entendimento, com convicção. Toda vez que eu falo algo é baseado nesses princípios e nesses valores. E por isso, Alessandra, não dá para ter medo de ser condenado por quem está defendendo privilégios ou por quem não raciocinou o suficiente. O que nós precisamos é nos informar bem. Às vezes nós não estamos bem preparados para defender um ponto de vista, isso é natural, porque somos bombardeados com informações
deturpadas o dia todo, de todos os lados, e temos dificuldade de articular mesmo coisas óbvias, porque não somos treinados na própria... Nós não aprendemos lógica nas escolas, para a gente ter ideia, né? E por isso que a educação domiciliar também é importante, porque permite aos pais ensinarem aos seus filhos coisas que não são ensinadas nas escolas e que deveriam ser, né? O latim, por exemplo, que foi tirado da educação tradicional, tem muita lógica por trás do latim, e muitas pessoas que tiveram latim na sua infância têm muito mais facilidade de fazer, inclusive, defesas que são lógicas e óbvias, e que hoje simplesmente não são feitas porque o senso comum, ou aquela defesa do que é mais fácil, mas sem analisar racionalmente mais as coisas, acaba dominando, inclusive no meio científico, que é onde deveriam prevalecer as dúvidas para a busca das certezas, e não o inverso. Hoje disseminam certezas nas salas de aula para colher dúvidas das cabeças das pessoas, ou para fazer com que as pessoas tenham intensa dúvida sobre tudo na vida. Por isso, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de falar um pouquinho. Eu tenho muitas coisas que eu não conheço muito bem. Eu não tenho problema nenhum em dizer que a própria questão do homeschooling, vou precisar estudar mais e contar com o teu apoio, Wesley, e de outras pessoas, e de estudos comparativos internacionais para ver como fazer essa legislação no Brasil para ser o menos intrusiva possível. Contem comigo nesse sentido. Eu aqui na Assembleia Legislativa defendi famílias, Gustavo Abadia, aliás, que estava liderando esse processo aqui no Rio Grande do Sul, foi junto comigo e falar com o procurador do Estado a respeito desse assunto, até porque um outro procurador do Estado do Rio Grande do Sul fez uma declaração lamentável de que a escola deveria proteger os pais, aliás, os filhos dos seus pais, ou o Estado deveria proteger os filhos dos seus pais, uma coisa assim, totalmente sem pé nem cabeça. Então, já desde o meu mandato de deputado estadual, eu tenho defendido isso, mas confesso, e não tenho problema nenhum em dizer por isso, não sou senhor da verdade, pelo contrário, estou sempre aprendendo, como eu disse, sempre com muitas dúvidas para chegar à certeza. Eu estou à tua disposição, de todos aqueles que defendem o homeschooling, para em Brasília fazer essa legislação que o STF está nos obrigando agora a fazer, mas para fazer da forma menos intrusiva possível, garantindo a maior liberdade necessária para que os pais e as famílias possam dar aos seus filhos a educação e o ensino domiciliar que melhor entender. Muito obrigado. Aí, dia 7 de outubro, 30/30. Lembrem-se vocês, estou quase esquecendo de pedir voto, quem está assistindo, que são só mais alguns dias até a eleição, é no outro domingo. Divulguem o máximo possível, meu Instagram, meu Facebook, WhatsApp, podem pedir material pela internet, pode fazer uma doação para minha campanha, bit.ly/mude o Brasil. Eu não uso dinheiro público e agora eu estou realmente pedindo, porque para a reta final nós precisamos pedir de uma forma mais enfática. Se você puder fazer uma doação, tem gente que doou R$5, tem gente que doou 100 mil, tem de 5 a 100 mil. Você pode doar o que você achar que cabe no seu orçamento para a nossa campanha, para a gente imprimir mais material e poder fazer campanha nessa reta final e fazer a nossa informação chegar a mais pessoas. Obrigado, viu, Wesley? Fala novamente o endereço da doação, coloco na tela aqui. Fala novamente o endereço. É bit.ly/mude o Brasil. Vamos ver. Sim. Isso aí. Perfeito. Então, tá lá. Esse é o site para doação. Então, por favor, quem não doou ainda, doe. Quem já doou, pode doar de novo. Ninguém... todo mundo que está assistindo tem certeza que pode doar, que seja R$5, R$20, R$100, o que for. Esse santinho, esse material aqui, que fala, inclusive, sobre a questão da educação, eu botei aqui, ó, combatendo o marxismo cultural, a doutrinação em sala de aula, a ideologia de gênero nas escolas e a relativização do direito à vida. Ou seja, posição clara também contra o aborto. Tudo aqui que está nesse panfleto é distribuído para todas as pessoas que quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho. E desses panfletos aqui, 200 panfletos saem, 100 panfletos saem em torno de R$7, para o pessoal ter uma ideia. 2.500 panfletos, que é o suficiente para uma panfletagem, como a gente vai fazer hoje à noite, aqui na frente de uma universidade em Novo Hamburgo, na Fevale, sai em torno de R$200. Para vocês terem ideia do tamanho da... Esse aqui é até um panfleto que eu estou junto com o Dentinho, que é outro candidato a deputado estadual do Partido Novo. Não tem, eu tenho vários candidatos que eu apoio, esse aqui foi o primeiro que apareceu na mesa, e é uma pessoa também muito boa, como vários outros candidatos a deputado estadual
do Partido Novo. Esse panfletinho que a gente entrega tem um custo e nós não estamos pegando dinheiro público para custear esse nosso material, é só com doações. Obrigado pela oportunidade de me ajudar. Não pode se importar com o valor. Você falou isso, não é um valor alto. Se você puder doar R$10, R$50, R$100, tá valendo. Tudo ajuda. Eu vou até dizer quanto eu tenho aqui agora arrecadado para o pessoal saber e quantas pessoas já doaram. Até agora doaram, e de todo o Brasil, tem gente que não pode votar em mim porque é de outro estado, mas pode doar. Mais de 30% das minhas doações são de outros estados. 841 doadores já participaram da minha vaquinha eleitoral. Excelente. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez ao Marcel, agradecer o seu esforço de estar presente nessa live aqui. Eu quero agradecer as pessoas que assistiram aqui o ao vivo e também que assistiram o vídeo gravado. Muito obrigado a todos, gente. E boa noite. E homeschooling é legal. Isso aí.